É o WW voltando no intervalo. Antes da gente ir para o nosso próximo assunto, queria aqui dar meu boa noite a Carlos Gustavo Podi, professor do Berea College, nos Estados Unidos. Obrigado pela disposição de participar do programa Podi. Eu vou para a apresentação da questão e a gente já volta para conversar. O ex-presidente americano Donald Trump recorreu à Suprema Corte da decisão que o tornou inelegível no estado do Colorado. O Tribunal Estadual barrou a candidatura do republicano nas primárias por causa da invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Confira. O recurso de Donald Trump contesta na maior instância da justiça americana uma decisão histórica. Ao negar a candidatura do ex-presidente no estado, a Suprema Corte do Colorado usou a 14ª emenda, que diz que qualquer político que, depois de jurar seguir a Constituição, se envolva em uma insurreição ou rebelião, não poderá mais ocupar cargos públicos. Um dispositivo ratificado na Constituição americana após a Guerra Civil. Por 4 votos a 3, o tribunal entendeu que a emenda se aplica à conduta de Trump em 6 de janeiro de 2021, quando houve a invasão do Capitólio. Na apelação, os defensores afirmam que os juízes de Colorado interpretaram de forma errada o texto da Constituição. Alegam que o republicano nunca se envolveu em algo do tipo e que nunca pediu aos apoiadores para que invadissem o Congresso. Trump também enfrenta acusações baseadas na 14ª emenda em Maine. Na semana passada, a secretária de Estado, Shanna Bellows, a maior autoridade eleitoral no estado, anunciou a retirada de Trump das cédulas para as eleições primárias dos republicanos. Donald Trump recorreu à Suprema Corte do estado. Mas antes mesmo de ser um peso nos tribunais, o 6 de janeiro já havia causado danos à imagem de Trump, que deixou a Casa Branca como um pária entre os republicanos. Líderes já debatiam inclusive um partido pós-Trump. Mas nos últimos anos o empresário soube retomar os apoios. É visto pelos partidários como a melhor saída contra os democratas. Confiante nas primárias, Trump trocou até os debates por comícios, repletos de apoiadores, e aparece ligeiramente à frente de Joe Biden nas pesquisas eleitorais. Carlos Gustavo Podi, todo mundo fez previsões de política internacional para o ano de 2024, o mundo inteiro. Parece que só uma coincidência em todas as previsões. O acontecimento mais importante do ano terá lugar em novembro nos Estados Unidos, na eleição presidencial. É dessa eleição que se antecipa uma série de consequências das mais abrangentes para a política internacional para todos os países. Isso vai ser decidido na justiça? Zé William, primeiramente, boa noite. Prazer participar aqui com vocês do programa na CNN. De fato, nós estamos diante de uma situação, né, que é inédita na história dos Estados Unidos, ou seja, um presidente ou um ex-presidente que enfrenta acusações do ponto de vista criminal, né? Isso coloca toda uma série de questões jurídicas importantes, como essa que você se referiu. Me parece que sim, essa é uma decisão. Talvez se a gente fosse voltar à última vez que a Suprema Corte teve algum papel importante nas eleições americanas, foi, você se lembra muito bem, na eleição do Bush, né, em 2000, quando Bush vence o Al Gore, por uma decisão também da Suprema Corte no que concerne a disputa de votos no estado da Flórida, né? O Bush vence por uma margem muito pequena de votos no estado da Flórida. Mas neste ano, principalmente, nós vamos ver um papel muito importante da Suprema Corte, que vai decidir uma série de questões que nunca antes foram testadas nos tribunais. Essa é o principal elemento dessas eleições que nós estamos vendo, né? Por exemplo, a ideia de que um presidente dos Estados Unidos ele é imune a qualquer tipo de ação civil ou criminal enquanto ele esteve no cargo. Como o Trump é o primeiro presidente que, de fato, recebeu indiciamento tanto criminal quanto civil, essa será a primeira vez que esta tese, que essa teoria será testada. E a outra é a questão que foi dita na reportagem da 14ª emenda. A 14ª emenda ela tem, e aqui, William, a gente vai entrar em questões de os advogados, as pessoas que vão olhar essas leis com mais cuidado, né, vão justamente discutir como que essas leis são colocadas, né? E ao contrário do que foi dito na reportagem, a ideia não é que qualquer político, a emenda tem um tipo de fraseamento que é muito específico e que o time legal do Donald Trump, por exemplo, argumenta que não se aplica ao presidente da República, né? Se aplica
congressistas, se aplica a secretários e àqueles que seriam oficiais do Estado norte-americano, mas o presidente da República não estaria enquadrado na 14ª emenda. Esse é apenas um exemplo aí de uma série de questões e pormenores jurídicos que nós vamos ver ao longo desse ano de 2024. Não tenho dúvida nenhuma que já seria um ano muito complicado, será um ano realmente caótico no que concerne as eleições norte-americanas, porque também a questão, só para finalizar, a questão do tempo, né, do timing, né, quando que essas questões vão ser julgadas. Nós temos uma eleição que acontece em novembro. Qual que vai ser o processo, o timing desses julgamentos? Isso vai acontecer antes ou depois das eleições. Então, portanto, é sim uma questão muito delicada, muito complicada que nós vamos enfrentar nesse ano de 2024. Pode, esse último ponto que você está levantando é crucial, porque em todas as eleições que eu cobri nos Estados Unidos, eu cobri as 6 últimas, eu acho, se eu me lembro direitinho. Nesse momento da campanha eleitoral, já se estão organizando os comitês, as táticas, toda a estratégia, toda a logística de uma campanha. Nós temos a política americana completamente pendurada, então, em decisões judiciais que não vão vir da Suprema Corte, mas tem decisões judiciais em cada estado. Ou a política americana está conseguindo se distanciar das decisões judiciais e tocando as campanhas como se Trump fosse candidato. Eu acho que o cenário que nós temos aqui nos Estados Unidos atualmente é considerando o Trump como candidato, e isso também por conta da liderança folgada que ele tem nas primárias republicanas, né, e na questão que aparece agora, foi mencionada na reportagem, de pesquisas que mostram o Trump à frente do Biden, né? O Joe Biden, na verdade, ele contava muito com o Trump para compensar a fraqueza do Biden como candidato. Mas o que nós temos visto é que o Biden também tem demonstrado fraquezas importantes. As pesquisas recentes mostram que ele tem perdido apoio em setores cruciais do Partido Democrata. Ele tem perdido apoio entre eleitores jovens, ele tem perdido apoio entre eleitores hispânicos, ele tem perdido apoio entre eleitores negros. A se confirmar o que as pesquisas estão dizendo, e isso já, de novo, não é uma ou outra pesquisa, é uma série de pesquisas aí que mostram o Biden perdendo apoio nesses grupos que podem ser decisivos nas eleições, né? O Biden, por exemplo, ganhou no estado da Geórgia por uma margem muito pequena de votos. Se você muda uma parcela pequena de eleitores negros que são importantes naquele estado, que eles votam no Donald Trump, você já muda o estado para o Donald Trump. O Arizona, outro estado que o Biden ganhou muito apertado. Os eleitores hispânicos, que são importantes naquele estado, começam a uma mudança pequena, eu estou falando aqui, vão para o Donald Trump ou para um candidato republicano, o Biden já perde aquele estado. Então ele está numa situação de uma fragilidade muito grande. Isso coloca um outro componente, ou seja, se o Trump tivesse claramente indo muito mal nas pesquisas, se tivesse dificuldades, o Biden fosse um candidato muito forte, muitas dessas questões, por conta desta realidade política, seriam deixadas de lado. Mas não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um Trump hoje, janeiro de 24, que está muito mais forte, em posição muito melhor do que estava em janeiro de 2023. Então isso coloca toda uma série de desafios importantes aí nessas questões jurídicas, né? O governo Biden, que apostava na fragilidade do Trump, essa fragilidade não tem se provado e o Trump tem se provado muito resiliente. Então acho que esse elemento político, ele complica ainda mais esses cálculos jurídicos que a gente tem conversado aqui. Agora, professor, dá para falar em tendência da Suprema Corte? Eu, se fosse apostaria que a Suprema Corte rejeitaria a cláusula da 14ª emenda, né? Não apenas por conta da maioria conservadora, por conta de juízes que foram apontados pelo próprio Donald Trump, mas porque as bases legais, duas questões, né? Uma, as bases legais não são muito fortes para esse caso, e outra, que isto geraria um precedente muito perigoso para eleições futuras, né? Principalmente se começasse, como nós estamos vendo acontecer, os estados passam a decidir quem pode e quem não pode estar na cédula eleitoral. Isso seria um problema muito grave. O que aconteceu no estado do Maine, por exemplo, é complicado porque, ao contrário do Colorado, que foi uma decisão da Suprema Corte, uma decisão muito apertada da Suprema Corte do Colorado, uma diferença de apenas um voto, no caso do Maine foi uma decisão monocrática da secretária de Estado do Maine. Então isso coloca toda uma sorte de problemas da própria democracia
democracia norte-americana, né? Ainda que possa se fazer um argumento que isso aplique-se ou não ao Donald Trump, você pode imaginar que no futuro, se isso se torna uma norma, isso poderá ser aplicado a outros candidatos ou adversários políticos em algumas circunstâncias específicas, né? Então, acho que tanto por conta de vista, do ponto de vista da, digamos, segurança jurídica e do argumento jurídico da 14ª emenda, quanto do ponto de vista das consequências de longo prazo dessa decisão, se eu fosse apontar uma tendência, pelo menos o que concerne nessa decisão específica, eu creio que a Suprema Corte vai adotar o discurso de que devemos deixar para os eleitores decidir se o Donald Trump deve vencer as eleições e ser candidato e virar presidente, né? O remédio constitucional previsto para barrar o Donald Trump foi o segundo impeachment que ele sofreu e que não foi aprovado no Senado, né? Inclusive, muitos senadores republicanos que apostavam que, por conta também de cálculos políticos próprios, da popularidade do Trump no partido, vamos deixar para lá, né? Que daqui a pouco, já que o Trump perdeu, ele vai ser esquecido. Ora, mostrou-se claramente que são senadores que não conhecem, né? Ou pelo menos não aprenderam nada com os 4 anos de Trump no governo. Então, aquele remédio constitucional, este sim, o impeachment, decidido pelo Congresso norte-americano, Câmara dos Representantes e Senado, este seria o remédio adequado para manter o Trump fora da corrida eleitoral. Questões jurídicas são mais delicadas, principalmente na realidade norte-americana. Carlos Gustavo, eu preciso que seja muito breve a sua próxima resposta. Trump é o candidato republicano, sem contestação interna? Eu acho que eu diria que 80% sim seria a minha resposta, mas se há alguma esperança seria a Nikki Haley ir muito bem, por exemplo, nas primárias de New Hampshire, e aí nós teríamos apenas 2 candidatos, Trump e Haley, e isso poderia, num cenário remoto, representar algum tipo de ameaça para o Donald Trump, mas o cenário agora é que está muito consolidado, as pesquisas muito claras que ele tem uma posição muito consolidada dentro do Partido Republicano. Carlos Gustavo Podi, professor do Berea College, muito obrigado pela sua participação aqui no WW. Boa noite para você nos Estados Unidos, Podi. Muito obrigado, William. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Caio Junqueira, meu obrigado. Boa noite aqui em São Paulo. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.